Senhoras e senhores, prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês, mesmo que de maneira remota. Nós chegamos à nossa última videoaula e neste momento nós vamos falar sobre movimentação de materiais, já que a disciplina é gestão da armazenagem e movimentação de materiais. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre movimentação de materiais, para não dizer que não falamos das flores. E a movimentação de materiais tem um papel importantíssimo na logística interna, na logística de produção e para a armazenagem, que faz parte dessa logística interna, dessa logística de produção, ela é fundamental. Uma das funções mais importantes, como eu já comentava agora, é a movimentação de materiais. Sua função é desenvolver o desenvolvimento de um sistema eficiente para que essa movimentação ocorra sem problemas e sem falhas. O custo de movimentação de materiais influencia de uma grande forma no processo, no produto, afetando diretamente o custo final. E aí lembre-se, que eu já comentei com vocês, que o manuseio, a movimentação aumenta sobremaneira o custo, porque é um dos momentos mais sensíveis, onde acontece a queda, a quebra, a qualquer tipo de problema com o produto, o que faz com que ele não possa ser vendido por o preço que deveria. A seleção e o desenvolvimento de métodos mais adequados de movimentação de materiais, de acordo com a realidade, a necessidade de cada empresa, pode contribuir consideravelmente para a redução desses custos, a redução dessas perdas por parte das empresas e das organizações. Então, o sistema de movimentação de materiais deve atender uma série de finalidades básicas. Quais seriam elas? Redução de custos. Aplicando um sistema de movimentação de materiais, pode-se chegar a seguintes situações: a redução do custo da mão de obra, a utilização de equipamentos corretos implica na substituição da mão de obra braçal por meios mecânicos, liberando colaboradores para serviços mais nobres, serviços mais importantes, e redução no custo de materiais, com um melhor acondicionamento, um transporte mais racional, o custo das perdas, que nós já comentamos, durante a armazenagem e transporte é reduzida. Acontece também a redução das despesas gerais, racionalizando-se os processos de transporte, também caem os custos das despesas gerais, porque fica mais fácil manter o local limpo, evitando os riscos de acidente de pessoal e sinistros, de qualquer forma. Aumento da capacidade produtiva, em termos de eficiência, estes são os efeitos da avaliação do sistema de movimentação, de uma boa avaliação do sistema de movimentação de materiais. Aumento da produção como um todo, a produção de métodos de armazenagem e movimentação permitem uma maior rapidez e eficiência no processo como um todo. Aumenta a capacidade de armazenagem, os equipamentos de empilhar permitem explorar ao máximo a altura dos prédios, a armazenagem vertical, que nós já falamos, aumentando assim a capacidade de armazenagem. Melhores condições de trabalho para os nossos operários, a melhora introduzida pelos processos, pelo sistema de movimentação de materiais, reflete também melhor condições para o trabalhador, com maior segurança, então os riscos de acidente durante a operação são reduzidos, desde que o sistema seja utilizado corretamente. Há uma redução de fadiga, ou seja, um maior conforto para os colaboradores. Um bom sistema de transporte diminui a fadiga, ao mesmo tempo que propicia um maior conforto a esse trabalhador e melhora a distribuição como atividade global, que se inicia na separação do produto e termina no usuário, é aprimorada com a racionalização dos sistemas de movimentação de materiais. Melhora a circulação com a criação de corredores bem definidos, endereçamento fácil
e equipamentos eficientes, a circulação das mercadorias dentro do armazém ou centro de distribuição é sensivelmente melhorada. Acontece uma maior disponibilidade, a maior movimentação e, consequentemente, uma maior eficiência da armazenagem é uma contribuição para a distribuição física dos produtos, ressaltando a maior disponibilidade dos mesmos, para não vai faltar produto para os clientes. E um dos objetivos do estudo de um sistema de movimentação é fornecer conhecimento que permita a seleção de equipamentos que seja funcional, operacional e economicamente mais indicado para a aplicação em cada caso. A experiência de muitas empresas demonstra que a economia obtida com o sistema racional de movimentação depende do grau de conhecimento das pessoas encarregadas dos equipamentos existentes, sua aplicação e limitações. Pode-se dizer que existe a necessidade de revisão parcial ou total do sistema de movimentação quando acontece uma dessas ações. Homens estão manipulando carga de mais de 30 quilos e mulheres carregando objetos com peso superior a 10 quilos. Então, você precisa rever, né, o seu sistema de movimentação, se isso está acontecendo. Se os materiais estão sendo desviados do caminho mais direto e natural durante a armazenagem para fins de inspeção, conferência e outras razões. Então, uma linha reta, quanto menos desvio, melhor para o processo. O pessoal de outros setores está abandonando seus postos para efetuar operações de transporte, então isso é um sinal de alerta. Existência de intersecções ou cruzamentos frequentes de trajetória e materiais em movimento, então vai gerar uma redução do tempo do processo, não tem que esperar o outro passar e assim por diante. E cargas acima de 50 quilos levadas a mais de 1 metro sem a ajuda mecânica. Se alguma dessas situações estiver acontecendo na sua empresa, você precisa rever o processo de armazenagem, de movimentação. Para se manter eficiente, um sistema de movimentação de materiais precisa obedecer certas leis, que sempre, dentro das possibilidades, devem ser levadas em consideração. São elas: a obediência ao fluxo de operação, ou seja, dispor a trajetória dos materiais de forma que a mesma esteja na sequência das operações, ou seja, utilize sempre, dentro do possível, um arranjo do tipo linear, em linha reta, sem desvios. A mínima distância, ou seja, reduza as distâncias de transporte pela eliminação de zigue-zagues e fluxos de materiais. Mínima manipulação, reduz a frequência de transporte manual. Transporte mecânico é, via de regra, mais eficiente. Evite manipulação dos materiais tanto quanto possível ao longo do ciclo de processamento. Segurança e satisfação. Leve sempre em conta a segurança dos operadores. Se já tiveram disciplinas ou vão ter, ou estão tendo disciplinas sobre segurança do trabalho, vocês vão ver isso. Então, leve sempre em conta a segurança do trabalhador, do operário, e as pessoas que estão circulando ali quando selecionarem o equipamento de transporte de materiais. Opte sempre pela padronização, então use equipamentos padronizados na medida do possível. O custo inicial é mais baixo, a manutenção mais fácil e mais barata. E opte sempre pela flexibilidade, o valor de determinado equipamento para o usuário é proporcional à sua flexibilidade, isto é, a capacidade de satisfazer ao transporte de vários tipos de carga em condições variadas de trabalho. A máxima utilização, mantenha o equipamento ocupado tanto quanto possível, nós já falamos sobre isso. Equipamento de movimentação é igual a avião, tem que estar voando. Se estiver no chão, está dando prejuízo. Equipamento de movimentação parado, ele está dando prejuízo. E a máxima utilização do espaço disponível. Use o espaço sobre as cabeças, sempre que possível. A armazenagem vertical, empilhe cargas e utilize suportes especiais para isso. Menos custo possível, selecione equipamentos na base do custo total e não somente pelo custo inicial mais baixo.
ou do custo operacional somente de manutenção. O equipamento escolhido deve ser aquele que apresenta o menor custo total para uma vida útil razoável, a uma taxa de retorno de investimento adequado e, finalmente, métodos alternativos. Faça uma previsão de um método alternativo de movimentação em caso de falha do meio mecânico de transporte. É o famoso plano B. Não dá certo, a empilhadeira quebrou, você tem que dar um jeito de trabalhar e fazer o seu trabalho sem empilhadeira. Essa alternativa pode ser bem menos eficiente que o processo definitivo, mas pode ser de grande valor em caso de emergência. O problema da movimentação de materiais deve ser analisado junto com uma série de dados importantes que são fundamentais para o sucesso do desenvolvimento de um sistema de movimentação eficaz. Alguns exemplos: produto a ser trabalhado, ou seja, a dimensão, as características gerais específicas e a quantidade com a qual você vai trabalhar é importante. Especificações da edificação, espaço entre colunas, resistência do piso, divisões de dimensões das passagens, corredores, portas, etc. Nós já falamos sobre isso em outra videoaula. Métodos de operação, sequência das operações, métodos de armazenagem e equipamentos disponíveis. Então, tudo isso a gente vem falando, né, no decorrer dos nossos encontros. E outros dados relevantes, o custo de movimentação, fontes de energia, operadores, área necessária para o funcionamento dos equipamentos e assim por diante. Então, lembre-se, a seleção e o desenvolvimento de métodos mais adequados de movimentação de materiais de acordo com a realidade e necessidade de cada empresa pode contribuir consideravelmente para a redução de custos da sua empresa, da sua organização. E agora eu vou passar para alguns exemplos de equipamentos de movimentação. Quem já trabalha na área provavelmente já conhece a maioria deles, mas talvez pode ter alguém que nunca trabalhou na área, nunca visitou uma empresa e pode não conhecer esses produtos, esses equipamentos. O primeiro grupo deles são os sistemas de transporte contínuo. Toda vez que for necessário executar uma movimentação constante entre dois pontos pré-determinados, há a possibilidade de adotar sistemas de transporte contínuos. Vamos a alguns exemplos. Esteiras transportadoras, muito comum, né, na indústria e em outros tipos de empresa. Então, essas esteiras são muito legais quando você tem que realizar atividades com o produto antes dele ser expedido. As esteiras têm aplicação em todas as indústrias que precisam transportar material a granel e volumes de forma uniforme e contínua. Outro tipo para produtos mais pesados, aqui no caso, são as pontes rolantes, né? Equipamentos que são usados para produtos mais pesados. Então, aqui a forma de utilização, né, de produto do ponto A para o ponto B, e aí você tem ali essa possibilidade de instalar essas pontes rolantes. São empregados no transporte e levação de cargas em instalação industrial diversas, possuem comandos elétricos que podem ser acionados de uma cabine ou do próprio piso, né? Outro exemplo é o pórtico, né? O pórtico rolante, a única diferença é que ele não tem um trilho, né? Ele usa rodas, mas é o mesmo princípio dos pórticos, só que ele pode ser usado também em locais abertos, né? Como a gente está vendo aqui na foto. Os pórticos possuem uma viga elevada, autossustentável sobre truques de rodas que se movimentam, via de regra, sobre trilhos. Tem equipamentos de elevação similares ao das pontes, que nós vimos ainda há pouco, só que é indicado para áreas externas e casos onde as pontes sejam excessivamente onerosas. O sistema de manuseio e agora o segundo grupo, que é o sistema de manuseio entre pontos sem limites físicos. De todos os casos, os sistemas de manuseio entre pontos sem limites físicos são, sem dúvida, os mais versáteis
Isto porque a sua aplicação não se restringe a dois pontos pré-determinados, como os que nós vimos até agora, e nem a áreas restritas. Os mais comuns, e a gente é muito comum em empresas, são os carrinhos, para fazer a seleção de produtos, entrar e retirar produtos, né, vários tipos, né, que nós temos à disposição, e de várias formas também, que auxiliam, né, no processo de movimentação de materiais. Temos as paleteiras hidráulicas manuais, também de vários tipos. Temos as empilhadeiras, muito comuns também, né? Empilhadeiras elétricas, também bastante comuns. E lembre-se, selecionar equipamentos de movimentação não é uma tarefa fácil, principalmente porque cada operação não pode ser vista isoladamente, mas como parte integrante de um todo, né? O sistema de produção ou armazenamento, não permitindo estrangulamento nem ociosidade. De novo, a questão da ociosidade. O equipamento tem que estar em uso, não pode estar parado. Você comprar um equipamento ou qualquer tipo de equipamento de movimentação para ficar parado, não compra, não pode fazer isso. Importante lembrar que cada uma das alternativas tem sempre prós e contras. Alguns exemplos. Às vezes o equipamento exige alto investimento e mostra pouca versatilidade. Outro tem uso mais generalizado, mas é pouco produtivo. Você tem que escolher. Ou a escolha entre uma elevada autonomia, com muito investimento e equipamentos mais baratos, ou que exijam mão de obra adicional e mais espaço. Então, ou eu vou ter muito equipamento com pouca mão de obra, mas geralmente mais caros, com muito investimento, ou equipamentos mais baratos, mas que vão exigir maior número de pessoas trabalhando. E é óbvio, a gente não pode falar sobre equipamentos de movimentação de materiais, sem falar das normas de segurança. No caso específico, temos a NR11, que é a norma reguladora sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, que vale a pena vocês conhecerem. Como eu falei, vocês vão ter uma disciplina específica para isso, que é a disciplina de segurança do trabalho, mas vale a pena, se você tiver interesse, dar uma pesquisada, porque ela estabelece os requisitos de segurança a serem observados no local de trabalho, no que se refere a transportes, movimentação, armazenagem ou manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais, também conhecido como acidente de trabalho. A fundamentação legal ordinária específica, que dá embasamento jurídico à existência da ANR, são os artigos 182 e 183 da Consolidação das Leis do Trabalho. Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veículos industriais são de grande utilidade no desenvolvimento de muitas atividades, são também, no entanto, bastante perigosos, especialmente quando usados em condições inadequadas ou de forma incorreta. Importante, a movimentação de materiais é responsável por aproximadamente 22% das lesões ocorridas na indústria. Eu vou postar um vídeo logo abaixo dessa videoaula com alguns acidentes, né, com equipamentos de movimentação, que vocês vão ver que realmente é um problema sério. Veículos industriais propiciam uma série de riscos, via de regra ligada a acidentes por colisão, que atingem diretamente as pessoas, ou mesmo de forma indireta, quando resvalam ou batem contra estruturas ou empilhamentos, fazendo com que parte da instalação ou objetos caiam sobre as pessoas. Geralmente são acidentes graves, porque incluem atropelamento, para veículos do tipo pontes rolantes ou outros que são utilizados para içamento de cargas, a queda sobre pessoas ou instalações é um tipo de acidente mais grave, e o resvalamento da carga também é bastante comum. Uma das preocupações básicas quando o assunto é movimentação de materiais por meio de veículos industriais é gerenciar a prevenção dos acidentes,
com esses equipamentos? Cuidados que devem ser planejados e mantidos de forma integrada ao sistema de gestão da empresa. Devemos ter em mente que prevenir acidentes nas operações com veículos industriais é um assunto que, para ser bem cuidado, deve envolver mais do que apenas a preocupação com o veículo em si. E aí, para finalizar, quais os principais cuidados com a movimentação de carga? O equipamento utilizado na movimentação de materiais deve ser calculado e construído de maneira a oferecer garantia de segurança, conservados em perfeitas condições de trabalho. Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos devem ser inspecionados permanentemente e substituídos quando houver defeito ou estiverem com defeito ou danificados. Todo equipamento deve ter a identificação da carga máxima de trabalho em local visível, como podemos ver aí na foto. Os carrinhos manuais utilizados para transporte devem ter proteções para as mãos, isso é fundamental. Com relação aos operadores, deve ter treinamento dado pela empresa, ser habilitado, tem uma habilitação específica para trabalhar com empilhadeiras e portar cartão de identificação. Nesse cartão deve conter o nome e foto em lugar visível, e o cartão tem validade de 1 ano, e para renovação o empregado deve passar por exames de saúde. Os equipamentos motorizados devem ter um sinal sonoro, ou seja, buzinas, tanto principalmente de ré, etc. E os equipamentos de transportes industriais devem ser inspecionados e receber manutenção frequentemente. Lembrar que em locais fechados ou com pouca movimentação, com pouca ventilação, então em locais fechados ou com pouca ventilação, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deve ser controladas, evitando limites acima do permitido. Por isso que geralmente se opta por empilhadeiras elétricas, exatamente para evitar, porque quando as empilhadeiras a gasolina ou elas podem emitir CO2 e podem envenenar o ambiente. E, finalmente, lembrando que, assim como as demais atividades logísticas, a escolha do equipamento de movimentação de materiais, bem como o sistema de movimentação, de modo geral, devem ser sempre planejados, organizados e controlados. É a gestão logística em toda a atividade de armazenagem. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp ou pelo e-mail, eu estou à disposição de vocês. Eu espero, sinceramente, ter contribuído, como eu falei no vídeo de boas-vindas. Nosso objetivo foi reduzir ao máximo, tentar pelo menos reduzir ao máximo qualquer prejuízo que vocês poderiam ter com essas aulas remotas. Eu espero ter alcançado esse objetivo. Um forte abraço a todos, tenho saudade de vocês e vamos torcer para que no menor tempo possível nós possamos estar juntos novamente em sala de aula. Sinto muita falta daquela troca de informações, daquela troca de conhecimento. Forte abraço a todos, cuidem-se e até a próxima, se Deus quiser.